Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. O ano de 2025, primeiro da atual gestão da Sedufisme, foi marcado por intensas lutas, especialmente diante do avanço da reforma administrativa no Congresso Nacional, um tema que mobilizou a categoria docente e diversos sindicatos do serviço público. Segundo a diretoria da Sedufisme, esse enfrentamento exigiu unidade e muita organização coletiva. Mas 2025 também foi um período de conquistas importantes. Entre elas, a tão esperada inauguração da Casa Clóvis Guterres, um espaço de apoio às e aos docentes, localizado próximo ao arco de entrada da UFSM, no bairro Camobi, em Santa Maria. Um marco para o sindicato e para diferentes gerações de professoras e professores. E para fazer uma retrospectiva deste ano e apresentar as perspectivas de 2026, convidamos o presidente da Sedufisme, professor Everton Piccolotto, para o ponto de pauta de hoje. Eu sou Fritz Nunes e o nosso ponto de pauta de hoje é sobre o primeiro ano da atual gestão da Sedufisme e as expectativas e projetos para 2026. Primeiramente, professor Everton Piccolotto, muito obrigado por estar conosco no ponto de pauta de hoje. É um prazer estar aqui. Professor, começando, pelo início, como é que foi, na sua avaliação, o ano de 2025, dirigindo a Sedufisme, e o que se pode pensar para 2026, algumas das prioridades da gestão para o próximo ano? Sim, foi uma satisfação, estar na direção da Sedufisme, e uma experiência extremamente rica, de lutas, coletivas que foram feitas, nesse ano, para citar algumas, a gente, como foi aqui anunciado, a questão das lutas sobre a reforma administrativa, foram muito importantes, ocuparam muito a nossa agenda, a nossa equipe aqui também de trabalhadores e trabalhadoras, a nossa diretoria, nossas articulações, com movimentos e sindicatos locais, mas também estaduais e nacionais, A gente também teve essa importante conquista, da sede Camobi, que planejada, e aprovada, pelo nosso sindicato, inclusive por decisão de assembleia há mais de 20 anos atrás, e que foi adquirida, recentemente, reformada, tornada funcional e agora entregue, para nossos associados, para a comunidade. Também tivemos, outras coisas nesse ano, que podemos fazer uma retrospectiva, a eleição, a consulta para reitor e reitora, na UFSM, que nós tivemos uma participação bem importante, defendendo, a democracia, que a comunidade fosse ouvida, para a eleição, da nova gestão. A gente também organizou um debate, com os candidatos, para a reitoria. Nós também tivemos algumas atividades culturais importantes, como o tradicional jantar baile, da Sedufisme, no dia do professor, da professora. Nós também tivemos uma excelente atividade, que nós trouxemos, o professor, o escritor Gessé Souza, para a Feira do Livro de Santa Maria, com o Teatro 13 de Maio cheio, com uma plateia muito boa, um debate muito importante, com esse importante intelectual brasileiro, Nós também tivemos, nesse ano, a eleição, da própria direção do Andes, nosso sindicato nacional, e que nós acompanhamos aqui também, repercutimos, fizemos a eleição aqui nos campos, em todos os campos da UFSM, participando de várias atividades do Andes, Então foi um ano extremamente proveitoso do ponto de vista, nós colocarmos, o nosso sindicato, na defesa dos direitos, na defesa da universidade pública, mas também na defesa da própria carreira dos docentes, nas conquistas da greve também de 2024, que também ocupou várias das nossas atividades, especialmente no início do ano, a gente fez várias atividades, de cobrança do governo pela implementação do acordo de greve, e a conquista do reajuste, após a aprovação da lei orçamentária em maio, desse ano, Então
o reajuste, né, foi efetivado apenas por novas lutas que foram feitas esse ano, né, inclusive pressionando o Congresso Nacional para que a gente tivesse, né, esse reajuste, né, e algumas questões outras que ainda estão pendentes e continuamos na luta, né. E projetando já 2026, né, então a gente tem questões, né, que do ano que vem que vão ser muito importantes, né? A eleição presidencial, por exemplo, do ano que vem, né? Teremos eleição para a presidência da República, para governadores, para senadores, para deputados e deputadas, né? E que estarão novamente, né, em disputa projetos políticos de sociedade, né, e que tem repercussões dentro da educação pública, dentro do serviço público, né, da universidade como um todo, né. Então nós estaremos muito atentos, né, e tentando também colocar as nossas questões, né, para esses postulantes, né, à presidência da República, né, os nossos representantes também, né. E a nível local também a gente fará algumas coisas, né? Temos previsto, né, algumas atividades já sindicais, né, de formação política sindical, atividades culturais, né, uma ocupação lá com várias atividades, inclusive na sede Camobi, né, que faremos com regularidade, né, no próximo ano. Isso, professor. 2025, né, se a gente pudesse destacar uma marca, certamente é o ano em que a Sedufism conseguiu realizar um sonho antigo, né, que perpassou muitas administrações, e o desejo, né, de professoras e professores sindicalizados, que era o de ter um espaço de apoio próximo da universidade, né? Então, foi inaugurada a Casa Clóvis Guterres, que homenageia, né, um nome simbólico, né, de um militante do movimento docente, que foi o professor Clóvis Renan Jacques Guterres. O que a inauguração da Casa Clóvis Guterres em Camobi representa, né, na sua avaliação, para o conjunto da categoria e o que a categoria docente poderá encontrar nesse espaço, né, em 2026? Não, nesse sentido que tu colocaste, né, é uma conquista, né, um sonho, né, planejado, né, acalentado, né, por gerações, né, de professores, né, há mais de 20 anos que a gente tinha tomado essa decisão, né, em assembleia. Nós tínhamos recursos, né, guardados, né, para o projeto Sede Camobi. Se pensou em fazer dentro da universidade em algum momento, né, chegou a elaborar projetos. Tivemos algumas questões, né, de ordem formal que nos impediram, né, algumas dúvidas, né, e aí recentemente a gente conseguiu, através da identificação de um imóvel que muito próximo, né, do arco da universidade, conseguia ter aquilo que era almejado, que era uma sede próxima da universidade, muito próxima, que dá para, inclusive, os colegas docentes irem caminhando para a sede, né? E nesse sentido é uma conquista muito importante para o atendimento dos colegas, né, lá na sede, que nós temos a nossa secretaria, que está localizada lá na sede Camobi, né? E também para o apoio, né, para as atividades que a gente tem feito, né, inclusive as nossas lutas, né, as questões relacionadas a atividades dentro do campus. A gente tem um suporte muito próximo, né, que facilita, né, estando lá próximo de Camobi, próximo da universidade, né. Mas do ponto de vista simbólico também é muito importante, né, porque por que foi dado o nome do professor Clóvis, né, para casa, né? Porque ele foi, né, uma liderança muito importante, né, do nosso sindicato, né, reunindo, né, a gente inclusive na inauguração da sede teve a honra de receber vários fundadores e fundadoras, né, que foram homenageados lá na nova sede, e as pessoas também relataram várias questões, né, do porquê que se criou a Sedufism em 89, né? Tendo em vista que nós já tínhamos aqui uma associação de professores, né, e que ela optou por uma questão de restrições sindicais, né, de não ser um sindicato, né? Então foi uma atitude ousada também, aguerrida, né, dos colegas naquela época, né, de formar uma outra entidade, né, um sindicato, né, claramente, né, se apresentando enquanto sindicato, né, vinculando ao movimento nacional da criação, que fortalecia o Andes, né. Então a homenagem ao Clóvis é a homenagem ao Clóvis e também a toda essa geração, né, de colegas que ousaram criar a Sedufism, né, e conduzi-la, né, até hoje, né. Então a gente está, na verdade, fortalecendo o nosso sindicato agora, né,
concretizando esse espaço lá de Camobi, né, como um espaço que contribui, né, para nossas atividades sindicais e a nossa luta. E só para esclarecer a quem nos assiste, né, professor Piccolotto, na verdade, a sede Camobi, a Casa Clóvis Guterres, é uma aquisição a mais, né? Exatamente. Quer dizer, a sede aqui na cidade, na Demarques 65, ela continua, né, com atendimento jurídico, enfim, atendimento em geral. Camobi agrega, né, agrega valor no trabalho do sindicato, né? Exatamente, nós temos a intenção de manter as duas sedes, né? A de aqui do centro, né, que ela continua com toda a nossa equipe de comunicação, né, também temos atendimento, né, da secretaria aqui por agendamento, né, o atendimento jurídico nas terças-feiras aqui na sede do centro, e agora também o atendimento jurídico, né, nas quintas-feiras à tarde, né, na sede Camobi. E da mesma forma, né, o atendimento jurídico é uma novidade até para o próximo ano, que a gente terá também atendimento jurídico nos campi, né, com uma certa regularidade que a gente está ajustando, né, com a nossa assessoria jurídica, né, o escritório do Wagner, que já se dispôs, né, a ir a todos os campos, né, fazer atendimento também presencial nos campos, né. Certo. Professor, e quando falamos na UFSM, né, já na virada agora do ano, 2025 para 2026, nós teremos uma nova gestão na universidade, né? A reitora, a professora Marta Daime, o vice-reitor, o professor Tiago Marquesan. Né? Quais as expectativas, como é que a diretoria da SEDUFISM pretende, digamos assim, estabelecer essa relação com a gestão? Da nossa parte, né, nós teremos uma boa relação, né, tendo em vista que o sindicato ele sempre almejou, né, ter uma posição de autonomia, né, em relação a uma questão de princípio, né, ter autonomia em relação à gestão, a governos, a partidos políticos, né, nossa prioridade é representar os interesses da categoria dos docentes, defender a universidade pública, né, o serviço público, né, algumas outras coisas, mas nesse sentido, né. Então a gestão da universidade só pode esperar que a gente contribua nesse sentido, né, da defesa da universidade, defesa da educação pública, né, do orçamento, né, que sempre foram questões muito importantes para nós, né, e o que podemos também falar é que desejar uma ótima gestão, né, que consiga ter uma boa condução da nossa instituição, né, pela nova gestão que iniciará no início de janeiro, né, e poderão contar com um sindicato, né, para que a gestão tenha sucesso nesse sentido também. Certo. Professor Piccolotto, no que tange ao serviço público e à universidade, né, o ano de 2025 é um ano difícil, né, complexo, porque ele é marcado pelo fantasma aí de uma nova proposta de reforma administrativa, né, a PEC 3825, que foi proposta pela Câmara Federal, né? O que a diretoria da SEDUFISM vislumbra, né, em relação a esse tema para 2026, que na verdade ainda temos alguns dias de 2025 e a expectativa é que não se seja surpreendido, né, que de repente a Câmara lá, os grupos não tentem passar de afogadilho o projeto, né? Exatamente. Nesse ano a gente fez várias atividades, né, locais, estaduais, em Porto Alegre, também em Brasília, né, para alertar, né, denunciar algumas questões que são, no nosso ponto de vista, muito nocivas para o serviço público e também para os direitos dos servidores públicos, inclusive dos docentes, né, da ativa e os futuros, né, nessa proposta de reforma administrativa. E tivemos, em alguma medida, certo sucesso, né, tendo em vista que muitos parlamentares, né, retiraram o apoio que davam a essa proposta de mudança constitucional, né, pela pressão, né, dos servidores e servidoras, né, as várias atividades que foram feitas, né, e até mesmo a própria presidência da Câmara, que está com a palavra na mão, né, com a caneta na mão, para eventualmente colocar em votação ainda esse ano essa PEC, né. E, como tu bem disse, né, a gente suspeita que ainda pode ser votada esse ano, né? Talvez no afogadilho, né, tendo em vista que eles podem apensar essa PEC, que é nova, a outras que já passaram pelas comissões, né? Então a gente está vigilante, atento e vigilante, né, o nosso movimento, né, contrário a essa PEC, né, em Brasília, mas também aqui, né,
se eventualmente ela chegar a ser colocada em votação. Mas para o ano que vem, a gente imagina que dificilmente ela será votada no ano que vem. Mas isso não quer dizer que não possa vir a ser, né? Tendo em vista que as grandes questões da política nacional devem sobrepor, né, esse debate no próximo ano, que é um ano de eleição, né, para a presidência, para governadores, para parlamentares, e aí os parlamentares, geralmente eles fogem desse tipo de pauta polêmica, né, que pode perder votos nos anos eleitorais, né? Então a gente acha que é mais difícil, né? Então por isso estamos muito atentos nesse ano, né? Mas uma coisa nos preocupa, né? Que mesmo que ela não seja votada nesse ano e no ano que vem, que talvez ela volte a ser apresentada daqui a pouco, né? Tendo em vista que propostas semelhantes já foram apresentadas, né? Tivemos também uma luta importante contra uma outra proposta semelhante a essa em 2020, né? E antes dela, outras, né? Desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem visto aparecer propostas, né, de privatização, a favor de ter maior contratos temporários, né, de bônus, de metas, né, de reduzir os concursos públicos, né? Então o que nos preocupa é que novamente possa vir a ser apresentada aqui de 1 ano, 2 anos, né, uma proposta semelhante, né? Então o que a gente precisa, do nosso ponto de vista, é derrotar politicamente essa proposta, né? Pela nossa mobilização, torná-la inviável, né? Que ela não venha mais a ser apresentada, tendo em vista que na nossa concepção, né, o que nós precisamos é de mais serviço público e não de menos, né? Nós precisamos, num país que nós temos os problemas que temos, né, na área da educação, da saúde, da segurança e várias outras áreas, né, do serviço público, não é enfraquecendo o serviço público, retirando a autonomia dos servidores, né, contratando de forma precária, que a gente vai resolver os problemas do Brasil. Não, porque a gente precisa de mais serviço público, né? A gente precisa de serviços públicos mais qualificados, com maior abrangência, né? Porque eu questiono, assim, bem objetivamente, será que está sobrando professor e professora, né? Será que a gente tem posto de saúde, hospital o suficiente, né? A gente tem visto muito que, às vezes, falta esse tipo de acesso para as pessoas, especialmente de boa qualidade, né? Então, nosso ponto de vista, essa ideia da reforma, que tem princípios neoliberais incluídos, interesses privados, né, vinculados, ela precisa ser derrotada politicamente, né, para ela não vir mais a ser apresentada, né? Certo. Professor, a SEDUFISM, né, se a gente levar em conta o fim para o qual ela foi criada, é uma seção sindical que trabalha pelos direitos das e dos docentes, né, pela qualidade da educação pública, mas a SEDUFISM também está inserida num contexto mais amplo, né, de movimentos que lutam por transformações sociais, né, para o conjunto da sociedade. Em 2025, por exemplo, a SEDUFISM fortaleceu alianças com diferentes movimentos, né, compôs a Frente Única dos Servidores contra a Reforma, apoiou a retomada Caingangue em Santa Maria, participou do plebiscito popular por um Brasil mais justo, né, que defendeu mudanças no imposto de renda, né, também apoiou o fim da escala 6x1, né, defendendo mais tempo de descanso para a classe trabalhadora. Nesse sentido, como é que tu avalias, né, do ponto de vista da diretoria, o papel da SEDUFISM nesse diálogo com os movimentos sociais? Sim, é muito importante, né, essa nossa boa relação, né, cooperação, né, e com outras organizações, né, sindicatos, movimentos sociais da cidade, mas também alguns de outros locais, para as lutas da classe trabalhadora, né, dos grupos, né, populares, inclusive, do nosso país, né. A Frente Única, essa que foi citada, né, ela tem sido muito importante, né, na coordenação das lutas contra a reforma administrativa, né, com sindicatos de professores e de trabalhadores do município, aqui, por exemplo, do CEPERS, de outros sindicatos de trabalhadores, né, tanto no nível municipal, estadual, quanto federal, né? A gente tem uma boa relação com vários sindicatos e tem coordenado nossas lutas, né? Se apoiando, inclusive contribuindo de forma colaborativa, né? Para outdoors, por exemplo, né? Que a gente tem feito, né? Carros de som, né? Então, somando esforços, né? Para fazer chegar
mais longe a nossa mensagem, né? Da mesma forma, né, as lutas, né, que tivemos um êxito positivo, né, pela isenção do imposto de renda, né, até R$5.000, que beneficia uma grande parte da população brasileira, né? Foi uma luta muito importante e vitoriosa, né? Ainda continuamos, né, com a questão da escala 6x1, né, que é uma questão que está no debate no Congresso Nacional, e do nosso ponto de vista também seria um avanço muito positivo, né, se a gente conseguir acabar com essa escala, né, para que as pessoas, né, elas possam conviver mais com a família, né, ter um espaço de descanso. Ela é uma escala que ela permite, né, uma superexploração da força de trabalho, né, especialmente nos setores de serviços, né, no nosso país, né. É uma questão que ainda está pendente, mas que conta com nosso apoio, né. E de forma similar também esse apoio que a gente tem dado, né, para esse grupo Caigangue aqui de Santa Maria, né, que tem vivido uma situação extremamente difícil aí, que é uma luta por uma retomada, né, de uma área, de uma terra, né, para a aldeia deles, e eles têm sofrido várias ameaças, né, de diversos agentes locais, mas especialmente da extrema-direita, né, algumas pessoas em Santa Maria, né, que a gente tem dado um certo suporte, um apoio político, especialmente, né, para eles, né. Acho que é uma questão também muito importante aí de apoiar esses grupos extremamente vulneráveis, né, que historicamente foram negligenciados, né, excluídos, né, e nesse sentido o nosso sindicato, né, tem princípios, né, humanitários, né, de defesa e apoio, né, para esses grupos. Eu acho que inclusive um outro tema, né, uma outra temática que dá para ser citado também é o apoio do grupo Comitê Palestina Livre, né, que também o sindicato sempre esteve próximo, né, abrindo espaço para discussão, enfim, dando várias formas de apoio, digamos assim, a esse grupo também, né. Exatamente, inclusive tivemos algumas atividades nesse ano, né, mas vários anos anteriores, né, e nesse ano tendo em vista um massacre, né, na faixa de Gaza, né, então nós apoiamos também algumas atividades do comitê aqui a nível local, né, é extremamente importante também essas atividades, né, e esse grito que é necessário, né, por dignidade e justiça, né, por defesa da vida, né, no caso lá da faixa de Gaza, né. Certo. Professor Piccolotto, passando um pouco mais para falar um pouquinho mais sobre a questão da importância e do papel do movimento sindical, né? Uma pesquisa inédita chamada O Trabalho Brasil, conduzida pelo Instituto Vox Populi, realizada este ano e divulgada recentemente, confirmou que cerca de 70% dos trabalhadores brasileiros consideram os sindicatos essenciais ou muito importantes para a defesa dos direitos e melhoria das condições de trabalho. Assim, o que esta pesquisa, né, na sua avaliação, o que ela simboliza, né, para o sindicalismo, né, em especial para a Sedufism, inclusive para poder mobilizar e chamar a categoria docente, né, que porventura ainda não esteja sindicalizada, né, os professores que não estejam sindicalizados. Sim. A gente tem visto, desde 2017, especialmente, que a gente teve a reforma trabalhista, né, que os sindicatos eles perderam muito, né, em matéria de filiados, né, falando em nível geral, né, e de orçamento também, né, a parte financeira, né, tendo em vista que as contribuições sindicais, anteriormente elas eram compulsórias, né, todos pagavam 1%, né, e após 2017 se tornaram voluntárias, né, então num país, né, que nós temos uma população muito pobre em geral, né, muitas pessoas retiraram essa contribuição, né, dos sindicatos, né, então teve um enfraquecimento geral das organizações sindicais. No nosso caso, a Sedufism, as nossas contribuições sempre foram voluntárias, né, historicamente, né, mas do nível geral, o que a gente pode dizer é que essa pesquisa ela é muito bem-vinda, no momento em que a gente começou a perceber que desde 2017 para cá sempre caía as filiações sindicais, tá? Chegando num nível muito baixo, mais baixo da história, né, nos últimos anos. Mas ano passado e esse ano a gente começou a ver um movimento contrário, que é de voltar a ter um pouco mais sindicalizados, a nível de Brasil, tá? Ou seja,
acho que essa pesquisa mostra isso, que as pessoas, na verdade, elas sabem o que o sindicato faz ou deveria fazer, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, a negociação de melhores condições de trabalho, a garantia, né, de uma boa remuneração, enfim, boas negociações, né, todos fazem, né, como, por exemplo, em outras áreas sindicais, né, as convenções coletivas de trabalho, que são negociadas pelos sindicatos, né, as pessoas sabem disso. Ou às vezes ou não sabem, mas acham que o sindicato deveria fazer isso, né. Então, isso é muito interessante, esses dados, né, para mostrar, inclusive, que, para trazer para o nosso caso, né, que nós percebemos que nossos colegas docentes valorizam o trabalho sindical que a gente faz, né. Nas nossas passadas que a gente fez, inclusive esse ano a gente fez as acolhidas, né, seja no primeiro semestre, seja no segundo semestre, que a gente foi a todos os centros de ensino, né, conversar com os colegas, trazer alguma atividade cultural. As pessoas nos falam isso, né, que é importante o trabalho que o sindicato faz, mas nem sempre estão filiadas, né, estão sindicalizadas, né, então fica um convite, né, para ajudar a fortalecer o nosso instrumento que é a de luta coletiva, né, que é um instrumento que é o nosso sindicato, que a sua função sempre foi, né, a luta e a defesa, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, né, vinculados à categoria profissional, no nosso caso os docentes, né. Certo, e professor, no final do ano passado, um pouco antes do final do ano, a Sedufism lançou a campanha Seja Sedufism, Transforme o Mundo, né, que ganhou força em 2025 e vai permanecer em 2026. Né, como resumir, né, essa ideia central dessa campanha, que eu acredito que vai mais ou menos na linha do que tu já falaste também, né? Sim, essa ideia do Seja Sedufism, Transforme o Mundo, né, tem uma inspiração na obra do Paulo Freire, né, o nosso grande educador brasileiro, né, naquela perspectiva de que é necessário não só que é vinculada à educação, né, que a educação ela não muda o mundo, né, quem muda o mundo são as pessoas, né. Nesse sentido, penso que essa campanha ela é muito elucidativa, né, para aquilo que a gente faz enquanto movimento sindical, enquanto Sedufism, né, que é organizar, né, coletivamente a categoria dos professores e professoras para a nossa luta, né, coletiva, em favor, né, das causas que são comuns, né, para os professores e professoras, mas também para a população brasileira, né, na defesa da educação pública, da universidade pública, né, da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, eu penso que transformar o mundo é também organização, se organizar, né, coletivamente, né, no sindicato, por exemplo, né, para que a gente consiga ter um instrumento de luta, né, cada vez mais forte, participativo, democrático, né, transparente, né, cumprindo o nosso principal papel, que é a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, né, professores e professoras, e a mudança do nosso mundo, né, num sentido que a gente gostaria que ele fosse, né. Sim, professor, enquanto o senhor falava, eu me questionava aqui, pensava, né, que talvez para algumas pessoas da comunidade, que estão fora da universidade, que não vivem esse dia a dia da universidade, talvez, assim, eles nem imaginem qual é a importância do movimento sindical na universidade ou do movimento estudantil, né, mas a gente se questiona se não houvesse, ao longo dessas décadas todas, o movimento docente, o movimento estudantil, será que ainda haveria universidade pública e gratuita para o conjunto da população? Exatamente. O movimento sindical, as suas origens são para organizar os trabalhadores, né, e trabalhadoras, né, enquanto instrumento para negociação, né, com os patrões, né. No nosso caso, o sindicato docente, a gente não chega a ter um patrão, pessoa, né, mas o nosso patrão é o Estado, né. E o Estado, em vários momentos, né, desde os anos 90, por exemplo, né, colocou no horizonte a privatização, né, a redução do tamanho da universidade, a cobrança de mensalidade. Cobrança de mensalidade é um assunto que de tempos em tempos retorna, né? Exatamente. Então, e o movimento sindical sempre se contrapôs isso, né, com mobilização, com argumentos, né, com dados, né, de que é importante fortalecer o serviço público. Então, a gente tem um projeto, na verdade, né, de universidade, de sociedade, que é
pela inclusão, pela democratização, pela participação das pessoas, possibilidade, inclusive, de os filhos de trabalhadores estarem na universidade, né? Uma das nossas grandes questões passa por aí, né? Que é a democratização, fazer as pessoas mudarem de vida também chegando no ensino superior público, de qualidade, né? Tendo condições de fazer bem esses seus cursos, né? Então passa por aí a nossa luta, a nossa defesa da universidade, e eu concordo contigo, acho que a universidade está aí também pela luta do movimento sindical, do movimento estudantil, dos movimentos sociais que sempre defenderam, né, ela enquanto pública, né, pública, gratuita e de qualidade, né. Certo. E antes de finalizar, professor, quem sabe um espaço final aí para um recado, né, para professores, professoras, comunidade em geral, já que estamos chegando aí no final de ano, né? Sim. Não, a gente, enfim, quer saudar os colegas e dizer que foi um ano com várias lutas, né, mas também com conquistas, né? A conquista da sede Camobi, né? A conquista de nosso reajuste lá em maio, né? Agora tivemos recentemente também um reajuste no auxílio alimentação. E no próximo ano, né, novamente será um ano de muitas lutas, né, do movimento sindical e também de apresentação do nosso projeto de universidade e sociedade no debate público que teremos, né, com a eleição presidencial, né, com as eleições gerais, né, e convidamos todos os colegas e a comunidade a votarem bem, inclusive no próximo ano, participarem desse processo eleitoral, nesse sentido, né, de fortalecer, né, o serviço público, a universidade pública, né, a educação. Certo, muito obrigado, professor Everton Piccolotto, por ter participado do Ponto de Pauta de hoje. Obrigado e um próximo ano muito bom para todo mundo. Assim encerramos aqui o nosso Ponto de Pauta de hoje, que contou com a participação do professor e presidente da SEDUFISM, Everton Piccolotto. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é sedufism.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.